Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus, tá? Com a glória de Deus. E eu nunca tinha tido essa experiência, sabe, específica com o Senhor. Eu já tinha, sim, tido algumas experiências relacionadas, né, à manifestação do poder, da glória de Deus, mas não como foi essa experiência. Essa experiência foi realmente única, foi algo assim muito grandioso, muito poderoso e que eu nunca tinha vivenciado. Então foi a minha primeira experiência para com o Senhor. E eu sempre ouvi muitas pessoas dizerem a respeito, né, quando sentem a glória de Deus, quando sentem o manifestar de Deus sobre a sua vida, quando sente ali o mover, sabe, da glória, do poder do Senhor. Muitos falavam e até diziam: Nossa, Bruna, eu sinto uma quentura, eu sinto meu corpo queimar, eu sinto como se fosse um fogo, sabe? E as pessoas às vezes compartilhavam isso comigo e às vezes eu nem tinha muito o que falar, sabe, para essa pessoa, porque eu não tinha ainda vivenciado essa experiência, então não tinha como eu dar a minha opinião ou falar algo a respeito se era algo que eu ainda não tinha vivenciado. Eu simplesmente, né, não dava nenhuma opinião, mas também não discordava nem nada do tipo, porque Deus ele se manifesta a cada indivíduo de forma individual e particular. Então a forma que Deus vai se manifestar a mim, talvez não vai ser a forma que ele vai se manifestar a você. Então a gente precisa ter isso em mente, sabe? De que Deus, ele se manifesta a cada pessoa de uma forma diferente. Tem pessoas que quando sente a presença de Deus, quando sentem a glória de Deus, o manifestar do Senhor sobre a sua vida, essa pessoa ela chora, simplesmente ela chora. Mas não é um choro de tristeza, sabe? É um choro de alegria, é uma paz, é uma mansidão que a pessoa sente, algo extraordinário que só quem vive é que sabe. Então Deus, ele se manifesta a esse indivíduo dessa forma, dessa maneira. E talvez outras pessoas não vai ser igual, vai ser diferenciada. Por quê? Porque Deus ele vai se manifestar na sua vida, na minha vida, de forma individual e particular. Então não significa de que dessa forma aconteceu comigo, vai acontecer com você também. É claro, se você quiser e ansiar e desejar vivenciar a mesma experiência que você ore a Deus, você clame a Deus, você peça ao Senhor, que com certeza o Senhor ele fará. Mas não significa de que vai ser idêntico, que vai ser da mesma forma. Por quê? Porque cada indivíduo precisa ter a sua experiência com Deus. Vocês conseguem entender isso? Então, para que você tenha a sua própria experiência, você precisa passar. Você precisa vivenciar algo particular, algo individual com o Senhor. É por isso que existem os testemunhos. Porque Deus ele vai se manifestar sobre a vida de cada ser humano de forma individual e pessoal. Então, cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma expectativa, cada um vai agir e ter essa experiência com Deus de forma diferente. Então, como eu disse aqui, uns vão chorar, outros pulam, outros começam, né, a pular de alegria e assim sucessivamente. Então isso aí é algo muito particular, individual de cada indivíduo, tá, gente? E então, quando as pessoas chegavam até mim para falar a respeito dessa sensação, nossa, Bruna, eu tava ali cheia da glória de Deus, sentindo a presença de Deus, e eu sentia, né, um queimar, um arder, como se fosse fogo, e eu não tinha ainda vivenciado essa experiência. Então, eu vou contar o que aconteceu comigo, tá, gente? Tava tendo festividade na minha igreja, no caso, ia iniciar uma festividade, que é o aniversário, né, da igreja. Então, nós entramos em consagração ao Senhor, sabe? Toda a igreja, com jejum e busca ali constante ao Senhor. E nesse dia, gente, era o ensaio do conjunto das irmãs, porque eu faço parte do conjunto das irmãs. Então, nesse dia, a minha sogra, ela é a líder do conjunto das irmãs. Então, ela marcou o ensaio.
E então eu fui nesse ensaio e tinha poucas irmãs, sabe? Assim, do conjunto mesmo, eu acho que tinha 4, 5, não passava de 5, eu acho, das irmãs do grupo, do conjunto. E ali nós chegamos, oramos, como fazemos de costume, ensaiamos louvores, foi uma benção, foi uma glória do Senhor. E depois, pro final, nós oramos também, porque isso já é do costume do conjunto fazer isso, tá? Nós oramos no início e depois nós oramos no término do ensaio, agradecendo a Deus por aquele ensaio e etc. E naquele momento ali que nós íamos, né, orar para encerrar o ensaio, tinha o grupo das jovens. As jovens estavam lá na igreja porque de vez em quando elas nos auxiliam ali na questão do ensaio, com a questão do som, de colocar no YouTube, de separar o playback, de separar o louvor. Então, às vezes, elas nos auxiliam nesse requisito nos ensaios. Então, nesse dia, elas estavam ali, as meninas do conjunto dos jovens. Então, antes de nós iniciarmos a oração para o final, Deus ministrou no meu coração de que era para orarmos todos juntos, todos unidos, não somente as irmãs. Então eu fui, né, falei com a líder do conjunto, que é a minha sogra, e ela foi e chamou as meninas, as jovens, para estarmos ali orando, clamando. Então foi e convidamos, né, as jovens, então todas nós juntas começamos, né, a orar, a clamar ao Senhor. Então, naquele momento ali, querido, que nós começamos a orar, a clamar a Deus, sabe? De forma ali unida, conjunta, numa só união, num só intuito, Deus começou a se manifestar naquele lugar. Então, a glória de Deus começou a ser derramada sobre aquele ambiente. E foi interessante que Deus ministrou no meu coração de que era para orar especificamente pelas jovens. Então, eu pedi para que as jovens ficassem no centro, né? Porque nós fizemos uma roda, né? Para estarmos orando. E eu pedi para que as jovens se centralizassem no centro, porque era essa ordem que Deus estava me mandando ali, naquele momento, me impulsionando a fazer dessa forma. Então eu peguei e juntei as jovens e coloquei elas no meio. E naquilo ali Deus começou a me instruir, a me orientar, a interceder pelas jovens. E eu comecei ali a clamar, a rogar a Deus, a interceder por aquelas jovens. E naquele momento, gente, que não só eu, mas como todo o resto das irmãs, começamos a interceder ali pelas jovens, nós começamos ali a clamar, a rogar, a orar, sabe, a buscar a Deus mesmo. Deus começou a ministrar o meu coração de que Ele queria fazer algo extraordinário, algo grande naquele lugar, naquele momento. Então, eu falei, né, impulsionada pelo Espírito, para que elas abrissem o coração, porque Deus estaria, né, visitando a cada uma delas naquele momento. E ali elas começaram a glorificar a Deus, a exaltar ao Senhor, bendizer o santo nome do Senhor. Aí elas começaram a sentir muito a presença do Senhor. Aí teve uma irmã, né, que ela estava afastada, mas ela voltou recentemente para os caminhos do Senhor. Deus renovou, né, as línguas estranhas dela, porque ela já era batizada no Espírito Santo, então Deus renovou ali, ela começou a falar línguas estranhas. As outras jovens também começaram a falar em línguas estranhas, começaram a receber o poder, sabe, o dunamis, a virtude do Espírito Santo naquele momento ali. E ali o ambiente, gente, a atmosfera, eu senti que mudou a atmosfera, sabe? Era uma atmosfera diferenciada como nunca tinha sentido antes. E foi uma glória, gente, mas foi uma glória muito grande sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. De fato, de verdade, eu nunca tive vivenciado ainda uma experiência tão impactante como essa naquele dia. E Deus me mostrava naquele momento as irmãs todas praticamente falando em línguas estranhas, ali glorificando, exaltando a Deus. E naquele momento ali Deus me mostrava assim um céu aberto sobre aquele ambiente, sobre a igreja. E eu via, sabe, um clarão, uma luz muito forte, mas muito forte mesmo. Foi uma coisa muito linda, gente, muito linda, que eu não sei nem explicar para vocês. Mas é como se Deus tivesse abrido os céus sobre aquele ambiente e Deus estava mandando da sua glória, mandando
andando da sua virtude. Foi algo assim extraordinário que eu vivenciei naquele dia. E era muita glória, gente, vocês não têm noção quando eu falo muita glória, era muita glória mesmo. A presença de Deus era notória e Deus começou a usar, né, a cada um ali de uma forma extraordinária. Deus começou a usar ali nos dons espirituais. Foi algo muito impactante e eu recebi muito do Senhor. Naquele dia Deus me usou para uma outra jovem, né, em profecia, e eu entreguei algo da parte de Deus para a vida dela. E eu sentia, gente, literalmente nesse dia eu sentia esse fogo, eu sentia literalmente o meu corpo estava tão quente que eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida. Eu já senti a glória de Deus, já senti, sabe, o poder, o manifestar do Senhor, mas não dessa forma tão impactante. Parece que aquele ambiente girava assim, sabe, com a glória de Deus, com o manifestar de Deus. Foi algo muito impactante, sabe? Foi muito poder derramado sobre aquele ambiente naquele dia, naquele lugar. E Deus falando ainda mais que Ele queria fazer coisas extraordinárias, coisas, sabe, que tava assim, é impossível do nosso entendimento, era algo grandioso, glorioso, foi algo muito impactante mesmo. E eu comecei a sentir esse calor, sabe? E um calor que vinha, sabe, gente, da parte de baixo dos meus pés até o alto da cabeça. Uma queimação. Parece que meu fogo tava queimando em chama, gente. Sério. Era um calor muito grande. Eu não conseguia parar de falar em línguas estranhas. Deus começou a me dar muita variedade de línguas estranhas. Começou a se manifestar ali de uma forma muito grandiosa. Deus me usou de uma forma muito profunda, como nunca antes. E eu fiquei muito impactada. Deus me deu algumas visões, Deus me usou no dom da profecia, Deus usou as jovens que estavam lá na profecia, na revelação, na visão. E, gente, foi algo muito grandioso. Foi algo muito grandioso que eu nunca tinha ainda passado e vivenciado com o Senhor. Quando as pessoas falavam para mim a respeito desse calor, dessa quentura, às vezes eu até questionava, falava assim, mas como assim, gente? Eu até falava assim, isso não é normal. Às vezes isso não é nem o Espírito Santo de Deus. Às vezes na minha mente eu questionava, indagava, sabe, gente? Só que Deus, ele permite a gente vivenciar, a gente passar, sabe? A gente passar pela experiência. Então, quando foi naquele momento, eu senti realmente esse fogo, esse queimar, algo interno, gente. É algo muito interno, sabe? E como Deus me mostrou o céu aberto, e era uma luz, gente. Eu não sei explicar pra vocês. Foi algo assim tão lindo, mas tão lindo. E Deus falando que Ele queria fazer coisas poderosas, coisas grandiosas naquele lugar. E eu, sendo usada por Deus, eu começava a verbalizar, a falar que Deus queria se manifestar. E conforme eu ia falando, Deus derramava mais e mais da unção, Deus derramava mais e mais do poder, Deus derramava mais e mais da sua glória, Deus encheu. Gente, literalmente, o que me trouxe a lembrança, a memória naquele momento ali, foi o dia de Pentecoste. Literalmente, não me vinha outra coisa, outra situação, a não ser o dia de Pentecoste, sério. Então, a sensação que eu tive naquele momento, da tamanha glória, da tamanha manifestação do poder de Deus, foi de que nós estávamos ali naquele momento recebendo o Pentecoste, sabe? Era o Pentecoste do Senhor, porque era muita glória, era muito poder, gente, era algo que eu nunca tinha vivenciado. E Deus não só me deu visões, Deus deu visões, né, a outras pessoas lá, as irmãs, as jovens, e elas também viram, foi tudo uma confirmação, porque o nosso Deus, ele é Deus de paz, nosso Deus não é Deus de confusão, tudo que vem na parte do Senhor nos traz paz. Então, Deus foi confirmando todas as revelações, todas as visões, tudo que foi entregue, tudo que foi posto ali, sabe? Foi algo muito impactante, gente, algo que me marcou muito. Depois daquele dia ali, eu vim para casa e eu só agradeci a Deus, sabe? Eu só agradeci a Deus e eu glorifiquei muito a Deus, porque eu não sou digna, eu não sou merecedora, eu sou falha, eu sou pecadora, eu erro, sabe? E Deus
dá algo a mim, sabe, que eu não mereço, que eu não sou digna, sabe, a sua glória, o seu poder, a sua virtude. Então, glorifiquei muito a Deus, fiquei com o meu coração muito alegre, muito feliz. E foi uma experiência que eu vou guardar para toda a vida, gente, para toda a vida. Porque literalmente eu sentia como se Deus estivesse movimentando aquele lugar, como se Deus estivesse movimentando aquele ambiente, sabe? E Deus movimentava a cada uma de nós de uma forma muito grandiosa, muito gloriosa. Os céus literalmente estavam abertos sobre aquele lugar e literalmente o Senhor tinha nos visitado, o Senhor tinha visitado nossos corações e o Senhor começou também a falar de que era necessário, sabe? Muitos ali estavam precisando, estavam necessitando disso. Então, Deus ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade. E essa foi a experiência que eu tive. Era um calor muito grande, gente, muito calor mesmo em todo o meu corpo, todo o meu corpo. Esse calor, ele só cessou quando parou, sabe? Quando cessou tudo. E a gente conseguiu ali literalmente finalizar a nossa oração, porque até então o fogo, quanto mais eu falava em línguas estranhas, quanto mais eu dava ali vazão ao Espírito Santo, quanto mais eu era ali usada pelo Senhor, né, para falar as revelações que Deus estava me dando, as visões, na profecia, eu senti esse calor, sabe, esse calor, e era uma glória, gente, era uma glória muito grande, que eu não sei expressar para vocês a glória que foi, sabe, aquele dia, e foi algo tão lindo, porque eu chorei a beça, todo mundo, sabe, o ambiente, as meninas chorando, as irmãs chorando, porque foi algo tão lindo, tão impactante que a gente nunca tinha vivenciado. Aquele dia ele ficou marcado na nossa vida. E eu jamais vou esquecer desse dia, gente. Jamais eu vou esquecer, porque foi uma experiência única que Deus nos concedeu. Eu literalmente vi em uma visão, Deus me mostrou em uma visão os céus abertos e uma luz muito forte, que eu não conseguia olhar para essa luz, de tão forte que ela era, de tão forte, de tão impactante que ela era. E ela estava sobre nós, ela estava ali sobre a igreja, ela estava ali sobre as irmãs, ela estava ali sobre as jovens. E Deus, ele dizendo que ele estava se manifestando, que a sua glória, que o seu poder, que a sua virtude estava naquele lugar e estava nos enchendo. Então, se você ainda não teve essa experiência com Deus, se você nunca passou por essa experiência, que você venha orar a Deus, tá? Que você venha buscar da parte do Senhor. Quanto mais você buscá-lo, quanto mais você ansiá-lo em buscá-lo, mais ele se manifestará a você, mais o Senhor se chegará a você. Então, busque, anseie em ter essas experiências com o Senhor, porque é algo lindo, é algo impactante, é algo glorioso, é algo que a gente não tem nem explicação, a gente só sabe agradecer, porque de fato, de verdade, nós não somos merecedores de nada, nem muito menos da glória do Senhor. Então, que você venha orar, que você venha buscar, que você venha consagrar a sua vida, que você venha buscar em oração, que você venha buscar em jejum, que você venha estudar a palavra, que você venha pedir ao Senhor, para que você venha ter essas experiências, sabe? E é algo impactante, e é algo que muda literalmente, sabe? A nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade para com o Senhor, amém? Eu espero muito que esse vídeo te abençoe e compartilhe com mais pessoas. Então é isso, gente. Até a próxima.